bota aqui em cima? Aqui assim pra... É aqui, ó. Ah, tá. Vai deixar mais perto assim? Bom dia, irmãos. Vamos tomar assento, aquietar nossos corações, preparar nossos corações para adorar a Deus, esse Deus tão maravilhoso que tem nos trazido aqui a sua presença. Um dia que o mundo comemora o Dia das Mães, um dia dedicado às mães. Nós também queremos homenagear as mães, dizer o quanto elas são importantes na vida de seus filhos e quanto são importantes como adoradoras. Na Bíblia tem passagem, sim, onde uma mãe homenageada, né? Aquela passagem de Maria, Maria visitando Isabel, sua prima, onde ela é dita como bendita, não por causa dela, Maria em si, mas por causa do ente santo que ela trazia dentro de si. Então é justa a homenagem que se faça às mães cristãs, todas as mães. Vamos iniciar esse momento, irmãos, lendo um trecho das Escrituras que fala um pouquinho sobre isso. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 15. Tá? Gostaria, por favor, que a igreja se colocasse de pé em reverência à palavra do Senhor, por favor. Primeiro livro de Samuel, o capítulo ao 1, do verso 10 até o 15. Eu leio, os irmãos acompanham as suas Bíblias, a gente vai fazer uma pequena reflexão. Primeiro livro de Samuel. Okay. O título é A Oração e o Voto de Ana. Iniciemos. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou ele e observando-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher tribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque é o Senhor, e apesar das nossas falhas, nossos pecados, erros que cometemos alguns com frequência,
nós imploramos o teu favor. Queremos derramar o nosso coração diante de ti. Te pedir, Senhor, que o Senhor sopre sobre esta igreja, sobre este local e sobre toda a tua igreja na face da terra o teu favor. Nos ajude, que esse culto seja agradável a ti em todas as suas partes. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar assento? Fiz aqui um rápido escrito, nesse sentido, esse momento em que Ana passava grande atribulação, naquele período, e ainda para algumas nos dias de hoje, aquela mãe que não tem filhos é vista com um certo preconceito social. E Ana estava aqui, nesse momento, derramando-se diante do Senhor. Ana acalentava desejos intensos de ser mãe. Pela fé, ela buscou a Deus. Uma fonte de sua alegria, colocou todos os desejos no altar de Deus. Por isso, teve prazer de ver o seu filho servindo ao Senhor. Samuel foi um bom sacerdote diante de Deus. Mas Ana, como todos nós, precisava de um verdadeiro profeta, precisava de um verdadeiro sacerdote e rei, Senhor Jesus. Ana estava aqui, nós vamos destacar os versos 10. Aqui no verso 10 nós temos: levantou-se Ana com amargura de alma, e como ela fez? Chorou abundantemente diante de Deus. Essa mulher estava tocada no seu espírito, essa mulher estava amargurada de coração. Essa mulher não esperava outro favor, nem de Eli, nem de outra pessoa que não fosse de Deus. Ela confiou no Senhor e buscou o Senhor. Essa mulher estava imensamente amargurada. Mas, lá no verso 15, porém Ana respondeu, pesada tribulação, que o sacerdote ainda lhe impôs: não, Senhor meu, não sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Essa mulher botou seu coração diante do altar de Deus. Ela estava tremendamente tocada, mas confiante de que aquele Deus que ela servia era capaz de curar suas feridas e modificar essa amargura no coração dela. Tanto é que lá no capítulo 2, nós vemos Ana fazendo o cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor e a minha força está exaltada. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na sua salvação. Irmãos, é com esse mesmo espírito, esperando que as mães cristãs, as mães que, se não têm filhos biológicos, mas que têm filhos na fé, e essas são tão importantes quanto as mães biológicas, que nós temos muitas mães biológicas irresponsáveis, perversas, e que muitas se dizem crentes e não cumprem seu papel de mães. Né? Que essas mães que não são mães biológicas, mas são mães na fé, que elas realmente façam essa entrega, como foi feita, o coração de Ana se entregou ao Senhor. Que essas também possam servir a esse Deus tão misericordioso, tão bondoso, de todo o coração, e entregar os seus filhos na fé à misericórdia de Deus. Vamos adorar a Deus? Vamos começar, irmãos, cantando Grande Amor de Deus. Está lá no hino 42. Vamos nos colocar de pé, por favor, para iniciar esse momento de devoção ao nosso Deus. Filho
Amém. Essa confiança que nós temos, somos salvos, remidos pelo sangue de Cristo, somos adotados como filhos de Deus. Continuar adorando a Deus, entendendo que para esse mesmo emprego Jesus veio, enviado por Deus, Filho amado. Deus enviou o seu Filho amado. Deus enviou
Jesus, o mundo ele está morto. A gente teve assistir um filme, Copycat, e insistentemente as pessoas criticavam, vamos criticar o Cristo do crente, a igreja, dizendo e tentando a igreja desacreditar, dizendo que Deus está morto, Jesus está morto para nós, por isso a gente crê no nosso nome, amanhã com ele. Tanto ele se preocupou com nós. Quem somos nós? Quem sou eu?
Está nesse momento de pedir a nossa irmã Carla que nos elevasse até a oração. Porque não há outro Deus, Senhor, igual a Ti. Muito obrigado, Senhor, porque estamos na Tua presença, Senhor, derramando, Senhor, no nosso coração, Senhor. Não somos merecedores, ó Pai, do Teu amor, do Teu cuidado, mas pela Tua misericórdia, Senhor, nos chamou para a Tua maravilhosa luz, Senhor. Somos muito agradecidos, Senhor, muito felizes, Senhor. Quem somos nós, Senhor? Não somos nada, Pai. Mas, ó Deus, aprove ao Senhor, nos escolheu antes da fundação do mundo, Senhor. Aprove ao Senhor dar Teu único Filho, Senhor Jesus Cristo, para nos lavar, Senhor, de todo pecado, de toda imundície, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque somos justificados, ó Deus, por Ti, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cada vez mais santos, Senhor. Mais, ó Deus, achegados a Ti, Senhor, que o nosso coração possa ser quebrantado, Senhor, dia por dia, Senhor. Por favor, Senhor, nos assiste, Senhor, nas nossas dores. Sabemos, ó Pai, que o Senhor escuta a nossa voz, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, porque mesmo não merecido, o Senhor nos ampara, o Senhor nos carrega no colo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer por nós. Fica conosco, Senhor. Obrigado pelos louvores que cheguem a Ti, Senhor. Que como aroma suave, Pai. Cuida de nós, dos nossos corações, Senhor. De cada um, o Senhor sabe tudo que nós temos passado, Senhor. Os corações que estão tristes, aqueles que estão, ó Deus, alegres, aqueles que estão agradecidos, ó Deus, sabe de cada necessidade nossa, Senhor. Não seja conosco, Senhor, nos consolando, nos fortalecendo, vivificando a nossa fé, ó Pai. Eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Deus ouviu a sua serva, porque Ele sabia o coração que Ele tinha colocado naquela mulher. Sabia que ela era amiga de Deus, assim como nós buscamos todos os dias ser amigos de Deus. Nos cantar, não existe nada melhor que ser amigo de Deus.
encerrar esse momento, louvor a Deus, vamos cantar o hino número 74 do nosso lar. Sinceridade, pensando nas palavras, refletindo nas palavras que vão ser colocadas pelo servo do Senhor, e nós possamos estar atentos, ouvidos atentos, corações abertos. Sinceridade. Senhor, nós estamos aqui, sabemos que somos como mendigos, precisamos de Ti, precisamos do Teu pão do céu, Senhor. Tira de nós, Senhor, as impurezas, as coisas que ainda te desagradam em nós. Estamos em processo de santificação, é verdade, mas temos urgência, Senhor. Temos urgência, Senhor, que os nossos corações estejam mais limpos, corações mais alinhados com a Tua vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Paz, sopra sobre nós, sobre a Tua igreja, de toda a face da terra, e não só aqui uma. Senhor, tirando da Tua igreja o esfriamento, tirando da Tua igreja as Tuas inclinações ao mal. Senhor, dando homens valorosos que preguem verdadeiramente a Tua palavra vinda do céu, pão nosso de cada dia. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia também do Teu servo, Senhor. Usa misericórdia com a vida dele, acalanta o coração dele, dá palavras sábias vindas de Ti, para que a Tua igreja seja alimentada com saúde. É o que nós pedimos, agradecido já no nome de Jesus. Amém. Palavra.
amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. A graça e a paz de Cristo reine no coração de cada irmão e irmã aqui presente. Amém. Nós estamos passando por um momento calendário nosso que é justamente a comemoração do Dia das Mães. Entendemos, claro, que Cristo deve ser sempre, irmãos, o centro do nosso calendário. E vamos fazer hoje para poder meditar na palavra de Deus sobre a função de mãe. Claro que pedindo ao Senhor que essas mães elas estejam com o seu coração centrado em Cristo Jesus, o Senhor. Então, vamos dar uma pausa nesta manhã do estudo que estamos fazendo em Gênesis, para poder olhar um pouquinho, então, essa questão da missão de mãe, o que é ser mãe, segundo a Bíblia, segundo as Sagradas Escrituras, para o bem daquelas mães que estão aqui, ou daquelas que ainda serão mães. Então, é nesse sentido que nós vamos, então, olhar para as Sagradas Escrituras e vamos tentar tirar algumas aplicações dela para a nossa vida, para esse momento que estamos vivendo. Vamos então, irmãos, abrir a palavra do Senhor para 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 15. Essa é uma das passagens que vai falar acerca da natureza da maternidade. Eu queria então que você observasse comigo, por favor, o que diz aí. Eu quero ler com vocês a partir do verso de número 11 até o verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. A mulher, 1 Timóteo 2, 11 a 15. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, e ela permanecerá em fé e amor e santificação com bom senso. Vamos orar? Abençoa, Senhor, por favor, a tua palavra. Que o Senhor, ó Deus do céu, use o teu Santo Espírito. E em oração, Senhor, nós ficaremos pedindo que o Senhor, por favor, instrua a tua igreja e ilumine os nossos corações. Que a tua palavra seja a tua palavra, Senhor. E que ela venha com poder e graça, Senhor, instruindo o coração daquelas mães que entregaram seu coração a Cristo e querem viver, Senhor, segundo a tua palavra. Por isso, ó Deus, subjuga a nossa vontade e a nossa razão e nos ajuda, Senhor, por favor, a sermos obedientes à tua palavra, Senhor, em tudo. Que a tua palavra gere aquele amadurecimento e aquele comportamento, Senhor, que o Senhor espera das mães que estão aqui presentes. Por favor, Senhor, fica conosco e nos abençoa. No nome de Jesus, amém. Minhas irmãs, graças a Deus, porque vocês são mães. E também você que é solteira, ainda não tem filhos, desde já ore a Deus para que Deus abençoe você de se preparar para esse ministério que é o mais excelente na face da terra, que é gerar seres humanos, gerar uma alma, gerar alguém que vai ser eterno, e que você prepare bem os seus filhos como uma boa mestra do saber e do conhecimento de Cristo. Prepare pessoas que vão influenciar nesta geração e influenciar para toda a eternidade. A mãe é uma professora por excelência. A mãe, ela tem o poder de guiar a eternidade de um filho, a alma, se colocar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Então você tem uma grande missão nesta terra. E eu queria parabenizar você por isso, porque é uma graça de Deus ser mãe.
quantas mulheres não podem ter filhos? E vocês observam na palavra de Deus que era uma amargura de alma para as mulheres judias não ter filhos, porque elas entendiam que isso era um problema não físico, mas espiritual, e que por trás da esterilidade era a mão de Deus que não fazia com que um útero frutificasse. Então, se você já é mãe, agradeça a Deus de todo o coração por isso. Deus está sendo com você, com a sua vida. E se você ainda não tem filhos, que você ore a Deus e vá preparando e dizendo: Senhor, por favor, me prepara para esse excelente ofício e ministério que é ser mãe. E quem sabe você também aqui, né, já é casada e também não teve a graça de ter filhos. Não se angustie. Tudo está dentro dos planos soberanos de Deus. Quem sabe Deus quer que você permaneça assim. Então agradeça ao Senhor e tente, né, servir ao Senhor com alegria, sendo uma mãe espiritual para aqueles, né, que se achegam a você. Que você encaminhe também as irmãs mais novas na fé, sendo essa mãe que abençoa as mulheres mais novas ou filhos espirituais, né, que o Senhor Deus lhe dá às mãos. Então, parabéns pelo seu dia, esse dia que nós lembramos de uma maneira específica. Nós sabemos que todo dia é dia das mães. Eu disse isso ontem para minha esposa, né? Todo dia é o seu dia. Mas nós, de maneira especial, focalizamos nesse tema e nós queremos ver, à luz das Sagradas Escrituras, irmãos, o que a palavra de Deus diz sobre isso. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15, vai dizer aí sobre a missão de mãe. O apóstolo Paulo, ele vai falar que a missão de mãe é que ela tenha filhos e que ela permaneça em fé, amor, em santificação, em bom senso. O contexto aqui, para nós entendermos a passagem, é sobre o culto. E o apóstolo Paulo está orientando as igrejas que não eram judias, mas eram gentias. Elas não tinham a mesma cultura judaica. E elas, irmãos, essas igrejas tinham que ser orientadas sobre o papel do homem e da mulher. E aqui ele estava orientando para que as mulheres não tivessem autoridade na igreja. Não exercessem esse ofício de ensino e de autoridade sobre os homens. A mãe, ela vai ter autoridade sobre os seus filhos. E essa missão que Deus dá, esse ofício, ela deve exercer bem. E ela deve fazer isso na sua casa. Por quê? O apóstolo Paulo vai usar aqui, em primeiro lugar, o argumento da criação. Ele vai dizer no verso 13: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então ele aponta para a criação e mostra que a mulher ela foi criada depois para estar debaixo da autoridade do seu esposo. E ele vai dizer aí, no verso de número 15, que essa mãe ela vai ser preservada. Aqui a palavra, irmãos, para preservada no original grego é salva. Ele vai dizer, todavia, será salva através da missão de mãe. Quer dizer que a mulher, ela é salva através de gerar um filho? A mulher é salva diante de Deus por isso? Não é esse o entendimento aqui, de que as mulheres, elas herdarão a salvação, né, se gerarem filhos. Não é isso. Mas o contexto aqui, irmãos, é que ela vai salvar, né, a sua casa, ela vai salvar e ela vai honrar o seu papel de mulher se ela for uma boa mãe. Se ela cumprir o papel que ela tem dentro de casa. Se ela fazer isso diante dos olhos de Deus, Deus então vai abençoar. Portanto, uma mãe, ela pode ganhar o mundo. Ela pode ser uma boa profissional. Se ela perder os seus filhos, se ela perder a autoridade em casa, se ela perder
essa linha que Deus estabelece para ela viver dentro de casa, como mãe, ensinando nos caminhos de Deus os seus filhos, se ela perdeu isso, ela perde tudo. E a sua vida não tem razão, a sua vida, a sua missão foi por água abaixo, ela perdeu tudo. Por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer, todavia será preservada, ela salvará a sua vida, a sua casa, através de ser uma boa mãe. Uma boa mãe. Eu queria então que você percebesse isso, e aí então, essa mãe, ela vai permanecer em fé, em amor, em santificação e bom senso. Por isso que as mães, elas não devem, ou as mulheres, querer ter autoridade na igreja e exercer o papel do homem. Desde a criação não é assim. Ela vai ser beneficiada se ela exercer autoridade sobre os seus filhos, com fé, amor, santificação, guiando eles nos caminhos do Senhor. Na cultura judaica, a mãe, ela tinha o dever de encaminhar os filhos até os 12 anos de idade. A partir dos 12 anos, passando aí pela puberdade, 13, 14 anos, ela entregava então aos pais. E o pai, então, ele guiaria no ofício e daria então esse menino um trabalho, uma profissão para beneficiar a sociedade. Então a mãe, ela teria que guiar, era a missão da mãe, guiar essa criança nessa primeira infância até a puberdade, quando o pai então encaminharia para uma profissão. Foi assim que aconteceu com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele foi perdido, quem foi atrás dele? Maria. Naquela caminhada para as festas de Jerusalém, o Senhor Jesus foi perdido e ele ficou no templo. Então Maria se angustiou e perguntou, cadê o menino? E eles voltaram. Porque era a responsabilidade da mãe cuidar da criança, do menino nessa primeira infância. E eles voltam ao templo e Jesus está lá no templo. E Maria então ficou guardando aquilo no seu coração. Vendo, então, que o Senhor Jesus Cristo, ele já tinha uma missão maior. Era o Filho de Deus. Depois, então, ele vai ser encaminhado a partir dos 12, 13, 14 anos. Seu pai era carpinteiro e Jesus, então, aprende o ofício de carpinteiro. Isso era o normal na cultura judaica. Era assim que acontecia. E a mãe, ela doutrinava, ela caminhava, claro, junto com o pai. O pai é o sacerdote do lar e encaminhava na fé e na religião cristã, na religião judaica. Portanto, irmãos amados, eu queria, então, à luz disso, você entender nesse contexto de importância que você tem como mãe, que você não deve perder isso de vista, e que as meninas que estão aqui, as moças que ainda não têm filhos, devem se preparar para ser mães, que vocês entendam então esse ofício de uma maneira bíblica. Vivemos dias em que as mulheres, por causa do humanismo e essa filosofia satânica tem entrado dentro das igrejas pela porta do feminismo, as mulheres não têm mais aceitado a autoridade dos homens, têm perdido a missão de mãe, sendo excelentes profissionais, mas perdendo a sua casa e seus filhos. E nós temos visto, irmãos, cada dia mais a crescente índice e o pensamento maligno de mulheres que não querem mais ter filhos. Não querem mais ter filhos. E as feministas, elas escrevem e publicam as suas teses para todas as mulheres ler e se inteirar disso. Uma certa autora francesa chamada Corinne Meyer, ela escreveu um livro intitulado Crianças Não. 40 motivos para não ter crianças. E ela escreve assim: é assustador pensarmos em quantos somos. O planeta Terra tem uma população estimada em quase 8 bilhões de pessoas. Em 2100 seremos 11 bilhões. Como o planeta vai alimentar todo mundo? Vivemos em uma sociedade obsessiva por crianças. Eu tenho filhos
mas tenho razões para odiar crianças. Sou totalmente contra essa lavagem cerebral. Já é hora de pararmos de vender a ideia de que bebês são sinônimo de felicidade. Sentir-se realizada com a maternidade agora é compulsório. Na minha experiência, a realidade é bem diferente. Criar um filho é 1% de felicidade e 99% de preocupação. Ser mãe se tornou um trabalho que consome muito tempo. Por que tanta opressão? A resposta, claro, é fornecer um número ainda maior de mini consumidores que nunca vão se cansar do capitalismo, que precisa vender sempre mais. É em nome das crianças que os pais compram carros, máquinas de lavar, casas e etc. Crianças custam uma fortuna. Na Espanha, por exemplo, as crianças custam entre 98 a 300 mil euros cada. Segundo a Organização de Consumidores, criar meus filhos não apenas me deixou exausta, mas também me levou à falência. Nossa paixão por crianças está ligada à nossa crescente preocupação com o futuro da humanidade. Com recursos naturais cada vez mais poluídos e no mundo devastado, o que será do amanhã? Crianças são bem-vindas? Não. Passou-se esse tempo em que as crianças eram bem-vindas a este mundo. Passou-se esse tempo em que as crianças eram o mais importante. Vocês ainda não se perceberam disso? Hoje, as mulheres brasileiras e as cristãs estão sendo impactadas com essa mentalidade e estão cada vez mais deixando a maternidade de lado. Será que essa é a filosofia bíblica? O que Deus, irmãos, nos ensina sobre a questão da feminilidade na sua palavra? O que Deus nos ensina? Eu queria então, olhando com você, à luz aqui de 2 Timóteo, entendendo então que a mãe, ela tem uma missão, a mulher, ela tem uma missão, que é a maternidade, entendendo que a mulher, ela, desde a criação, tem a missão de exercer autoridade pedagógica sobre os seus filhos e criar na fé cristã. Eu queria então olhar com vocês, irmãos, para Gênesis, desde o princípio. E eu quero então ver com você, essa é a primeira divisão. Eu quero ver com você a missão de mãe. E a missão de mãe, desde o princípio, é ser missionária. Por que nós devemos resgatar a missão de mãe? Porque as mulheres perderam o entendimento que ter filhos é ser missionária. Abram comigo, por favor. Gênesis capítulo 1, depois nós vamos para Gênesis 3,16. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Vamos ler todos juntos? Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Eu quero então que você olhe comigo, por favor, e vamos tentar resgatar aqui o entendimento do que é ser uma mãe bíblica. O que é ser uma mãe bíblica? Nós temos então que olhar para o propósito pelo qual Deus criou a mulher. Percebam, em primeiro lugar, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Vai dizer aí no verso de número 27, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então eu quero que você entenda que você, em primeiro lugar, é a imagem de Deus na face da terra. Eu queria que você entendesse, você como mulher, antes de tudo, de você entender a sua vida aqui centrada em você mesmo, ou na sua imagem. Você tem que entender que na sua alma, no seu espírito, no seu ser, no seu corpo,
você é criado à imagem e semelhança de Deus. Você espelha a Deus. Você não espelha simplesmente a si mesma. Você espelha a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à imagem de Deus. Portanto, a sua criação é uma criação que não é igual à criação natural dos animais, como querem os evolucionistas. Você não é um animal racional. Você é criada à imagem e semelhança de Deus. Você espelha o Senhor Deus na sua vida. E o Senhor Deus, que criou você como mulher para espelhar a sua imagem, ele vai dizer aí no verso de número 28, ele vai dar uma ordem. E qual é essa ordem? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus criou você para espelhar a sua imagem, e Deus criou você, mulher, para espalhar por toda a terra a imagem de Deus. Deus criou a sua constituição física para gerar filhos que têm uma alma eterna, que têm a imagem de Deus. Para quê? Para que eles povoem a terra e encham a terra do louvor e da glória de Deus, e que todas as nações conheçam o nome do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos então, irmãos, ver aí Gênesis, capítulo de número 3, verso 16, diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Desde o início, Deus então queria que a mulher, ela espelhasse e espalhasse a imagem de Deus através de filhos, mas por causa da queda, agora a mulher, ela vai gerar esses filhos em meio a dores. Por isso que no capítulo de número 4, nós vamos ver Eva dando à luz o primeiro filho, e ela vai dizer o seguinte, vamos ler aí, verso de número 1, Gênesis 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, o que é que ela disse? Adquiri um varão com auxílio do Senhor. É muita dor para ter um filho, é difícil. Mas ela vai dizer, o Senhor é quem está me auxiliando a gerar filhos. Porque eles esperavam, irmãos, depois da queda, depois da desobediência, o Messias. E todo filho que nascia era, irmãos, então, com auxílio do Senhor, porque eles esperavam aquele que viria para redimir, para restaurar a relação com Deus e levar eles de volta para Deus, para dentro do jardim do Éden. Eles esperavam isso, porque filhos tinham o sentido redentor, messiânico, e eles esperavam isso. Adão e Eva esperavam essa restauração. E eles vão dizer aqui, eu tive filhos, mesmo em dores, mesmo com dificuldades, o Senhor me auxiliou. Eu quero dizer aqui então para você que é mãe ou que ainda vai ser mãe, quem auxilia você a ter filhos é o Senhor. Filhos são herança do Senhor. Eu sei que em dores não é fácil gerar um filho, ter filhos neste mundo, mas Deus criou você para espelhar e espalhar a imagem de Deus na terra, mesmo em dores, em dificuldades. Você deve então contar com o auxílio do Senhor. É graça do Senhor ser mãe. Essa é a sua primeira missão. E toda mulher, ela é criada e toda a sua constituição física, seu útero, seus seios, é toda feita justamente para poder amamentar, gerar e trazer à luz homens e mulheres para viverem para a glória e para espalhar a imagem de Deus nesta terra. Nós perdemos como cristãos, e as mulheres cristãs perderam esse sentido missionário.
Para que eu gero filhos? Você gera filhos não para você. Essa é uma mentalidade centrada no eu e centrada no homem. Você gera filhos por causa da glória de Deus. E para que eles levem e espelhem o Senhor Jesus Cristo na face dessa terra. Essa ênfase missionária de alcançar a terra, irmãos, alcançar os corações perdidos nesta terra, foi perdido no coração das mulheres cristãs. Mas não pelos islâmicos. Até os dias de hoje, os islâmicos, eles entendem que eles devem crescer e se multiplicar. Pergunte a uma islâmica se ela usa anticoncepcional. Não. Pergunte para eles qual é o propósito disso. Pergunte se eles evangelizam. Você já viu alguns islâmicos evangelizando? Sabe o que eles fazem, irmãos? Eles usam o princípio de crescer e se multiplicar. E é assim que eles dominam as terras, as nações. É assim que eles vão dominando estados e impondo a sua lei e a sua religião. É assim que o Estado Islâmico hoje, essa ala mais radical, se impõe sobre a face da terra. E a religião que mais cresce na face da terra é o Islã. Onde eles chegam, eles se multiplicam. Tem milhares e milhares de filhos. Porque, irmãos, eles entendem que eles devem impactar a humanidade, espelhando e espalhando a sua religião de Alá, o seu Deus. Nós perdemos essa vertente missionária porque nós deixamos de olhar para o livro de Gênesis, quando a mulher ela foi criada para reproduzir e para gerar nesta terra pessoas que aquilo que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, vai chamar de deuses. O Senhor Jesus, lá em João, ele vai dizer, capítulo de número 10, verso 34 e 35, vós, os seus filhos, vós não sois deuses, como diz o salmista, porque nós somos, irmãos, a imagem e semelhança de Deus. E o nosso entendimento, então, de maternidade deve ser essa. Para que eu quero filhos? Eu quero filhos para que eles espelhem e espalhem a imagem de Deus no mundo. Se você adquire filhos com o auxílio do Senhor, você não precisa se preocupar com roupa, com estudos, com o que os seus filhos vão comer. Se nós entendemos que Deus está envolvido na geração de filhos, nós devemos então, irmãos, ter filhos para a glória dele, porque ele vai auxiliar na criação desses filhos. Muitas mães hoje, e muitas avós, quando uma mulher cristã diz que quer ter vários filhos, elas são as primeiras a dizer, pare, você não sabe o que você está dizendo. Como é que você vai criar filhos no mundo desse, perverso? As coisas estão difíceis. Você não vai ter dinheiro para criar seus filhos. Avós crentes, pasmem, dizendo, não tenham filhos. Tenha só um. Porque é essa a mentalidade perdida dentro da igreja. Nós criamos filhos para nós mesmos. Não criamos para Deus. E é por isso, meus amados irmãos, que nós devemos resgatar essa missão de mãe. Mãe, gesta filhos para espelhar e espalhar por todo o mundo a glória, o louvor, a majestade de Cristo. E nós devemos então resgatar essa consciência missionária. E por causa de Deus. Não é por causa de mim e de você,
Não é por causa do nosso pouco dinheiro que eu não vou ter filhos. Irmãos, se Deus está envolvido e Ele nos auxilia a ter filhos, Ele vai nos abençoar, vai cuidar. Ele vai dar recursos, Ele vai dar graça, Ele vai dar força. Se você se acha velho ou velha demais, Deus dá força, Deus dá graça. Ore e peça a Deus: Senhor, eu quero ter filhos por causa do Senhor e para espalhar a Tua glória. Então, Senhor, se envolve comigo e cuida de mim. A Tua palavra diz no Salmo 127 que os filhos são uma herança do Senhor. Se são herança Tua, Senhor, então cuida e me ajuda a ter filhos para a Tua glória. Não estou dizendo aqui que você deve ser irresponsável. Tudo tem que ser feito com bom senso e equilíbrio. E você tem que entender que você deve gerar filhos por causa dessa teologia missionária. Os filhos devem vir ao mundo, não por causa de você ou da sua família, mas por causa de Deus, por causa do reino de Deus. E essa mentalidade missionária que deve ser incutida, né, e o Espírito Santo trabalha no coração das mulheres para entender que se você, né, não é uma missionária, se você não vai para o campo missionário, então você deve gerar filhos para que a classe de crianças da igreja cresça e prepare homens e mulheres para serem missionários, para irem se você não for. Então você deve gerar filhos com esse entendimento, para Deus, para o louvor da glória de Deus, para alcançar o mundo perdido. Os filhos devem crescer e devem vir ao mundo debaixo dessa teologia. É por causa de Cristo. O eixo do universo é Cristo. O eixo da sua família é Cristo. E os filhos são para Cristo. São a herança do Senhor. Portanto, minhas amadas irmãs, eu sei que vocês estão impactadas com essa mentalidade de não ter filhos. E de que você não tem dinheiro. E de que você não tem mais saúde para ter filhos. Cuidado com isso. Cuidado com essa mentalidade humanista, centrada no homem, antropocêntrica. Cuidado. A mentalidade bíblica é: filhos são para a glória de Deus. Filhos, eles devem vir ao mundo para espalhar a imagem de Deus, os louvores de Deus, a palavra de Deus. É para isso que nós devemos ter filhos. Mulheres, você tem uma constituição física para amamentar, para gerar filhos, um ventre frutífero, justamente para isso. Porque Deus quer que a imagem dele e o nome de Cristo e o evangelho de Cristo chegue até os confins da terra. Espalhar o louvor da glória dele. Entenda isso. É para isso que você é uma mulher. E que alegria saber disso, não é? Que satisfação. Deus me criou para isso. Esse é o propósito da minha vida? Você vai ser salva pela sua missão de mãe, tendo uma consciência missionária. Que coisa maravilhosa isso, não é? Em segundo lugar, irmãos, eu quero ver então com você aqui, por que você deve ser mãe. Primeiro, você deve ter uma consciência missionária, bíblica, centrada na criação. E eu quero abrir com você também, para que você entenda que a sua missão não é simplesmente colocar filhos no mundo, como muitas mulheres aí fazem, né? Geram filhos, colocam no mundo e não estão nem aí que o vento leve e que as filosofias deste mundo se encarreguem de ensinar os filhos. Não. Percebam aqui, biblicamente, que a mãe, ela tem uma segunda missão. E qual é essa segunda missão? Vamos ler todos juntos aqui o que diz aqui. Em segundo lugar, a missão de mãe como educadora bíblica. O que você é? Uma professora de escola dominical todos os dias para os seus filhos.
O que que você é? Uma mestra por excelência. Você é aquela que tem a capacidade, segundo a palavra de Deus, de fazer com que os seus filhos não se desviem do caminho do Senhor. Vamos ler Provérbios. O que que diz aí? Vamos lá? Provérbios 1:8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Mais uma vez, em voz audível, vamos ler todos juntos a palavra do Senhor. O que que diz? Filho meu, ouve o ensino de teu pai e a instrução de tua mãe. Agora repita isso aí para o seu filho aí do lado. Olhe para ele e fale a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, meu filho. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. A missão de educar é uma missão sublime. É investir vida na vida. A mãe ensina o filho a amar a Deus, a amar a palavra do Senhor, a Bíblia, a amar as coisas do céu. E tudo isso vem através do leite da piedade materna. Amada irmã, entenda que o seu principal papel é de educar, inculcar o comportamento bíblico nos seus filhos. Você, pelo poder do Espírito Santo, tem que gerar a imagem de Cristo Jesus no seu filho. E todos os dias você deve comunicar através do leite da piedade que está em você essa imagem de um crente piedoso no seu filho e na sua filha. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você não tiver o leite da piedade, saiba que os seus filhos também não serão piedosos. A instrução do pai e da mãe tem que ser bíblica, tem que partir da Bíblia. E você tem que estar tomando desse genuíno leite espiritual todos os dias, para você então gerar esse leite de piedade para os seus filhos. Você é uma mestra, você é uma professora que deve ser, acima de tudo, uma mãe bíblica, uma professora bíblica. Conta essa história de João Calvino. João Calvino foi um dos grandes reformadores. E esse homem, que é conhecido como o grande sistematizador da Reforma Protestante, Lutero foi o grande pregador e Calvino foi o sistematizador. Ele escreveu as Institutas da Religião Cristã, ele sistematizou aquilo que a Igreja Presbiteriana hoje ensina. É a base do nosso sistema, do que nós compreendemos da Bíblia. Mas esse homem, ele teve uma educação. Qual foi o lar? De onde ele veio? A sua mãe, Joana, ela era uma mãe extremamente piedosa. Contam os historiadores de Calvino, biógrafos de Calvino, de que a sua mãe, ela colocava João Calvino segurando a cruz no início da procissão, ensinando ele, desde o início, o caminho da igreja e colocando ele na frente, segurando a cruz da procissão, dizendo: meu filho, leve a cruz até a igreja. E esse homem, então, foi crescendo, irmãos, com esse leite da piedade. Essa mulher era altamente piedosa, zelosa das coisas de Deus. Esse homem, então, ele teve o seu coração impactado pela palavra de Deus, convertido. Esse homem foi um dos grandes pastores. E a igreja, durante toda a sua história, teve, por causa de uma mãe que ensinou o seu filho desde o início no leite da piedade. Ser um homem das coisas da igreja. Conta essa história, irmãos, também de John Wesley. John Wesley, ele foi um dos 19 filhos de Susana Wesley. Alguns falam que ela teve 18, outros falam que ela teve 19 filhos. Fato é que essa mãe, que tinha tantos filhos, 19,
Eu sei aqui da família do Badé. Quantos são lá? 12? 12. 11 filhos. Né? Quase chega lá. Essa mulher teve 19. Irmãos, essa mãe, ela poderia dizer que faltava tempo para ela, que era muito agoniado o seu dia, que ela estava cansada, ela não tinha tempo para nada, que era uma bagunça a sua casa, mas não era assim. Essa mulher, ela foi a mãe do metodismo. Ela gerou John Wesley, e John Wesley foi o pai do metodismo, esse homem que vivia a sua vida cristã de maneira tão sistemática e rigorosa, por causa da sua mãe, que a denominação que surgiu deram o nome de metodismo. E essa mulher, irmãos, ela tinha tempo para tudo. Ela educava os seus filhos e os fazia aprender a ler na Bíblia. Ela tinha 1 hora todos os dias para orar pelos seus filhos e com os seus filhos. 1 hora ela tirava para ensinar a Bíblia, para ler as Sagradas Escrituras e orar com cada um dos seus filhos. Eram 19. Porque ela entendia que ela era uma professora por excelência. E que ela tinha que gerar Cristo Jesus na vida e na alma dos seus filhos para serem a semelhança do Filho de Deus. Percebam, meus amados irmãos e irmãs, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da sua mãe. A mãe, ela é a educadora bíblica do lar. Mas hoje, as mulheres, elas estão delegando essa educação e essa instrução que elas deveriam dar a outras mulheres. A professora da escola, a professora da escola dominical. Estão legando o ensino, né, terceirizando esse ensino e esperando que os seus filhos sejam bons crentes ou bons cidadãos, com investimento de outras pessoas, com tempo curto, porque elas hoje não têm mais tempo para educar os seus filhos e criá-los no leite da piedade. Eu queria que você percebesse que Deus, Ele não quer que você seja uma mãe, simplesmente. Você seja uma gestadora, que você coloque uma criança no mundo. Ele quer que você se importe com a alma do seu filho e a maior e a melhor ciência que você pode ensinar ao seu filho, à sua filha, ao cristianismo. Eu queria dar uma palavra aqui a você que é mãe. Você não pode dar aquilo que você não tem. Se você não ler a Bíblia, se você não tem prazer em estudar as Sagradas Escrituras, se você não tem prazer em orar, se você não tem prazer em ler um livro bíblico sobre instrução de criação de filhos, né, sobre a missão da feminilidade, né, o que é ser uma mãe, o que é ser uma esposa, se você não tem prazer nessas coisas, você não tem leite para dar para o seu filho. É por isso que mais na frente nós vemos filhos se desviando da igreja. E você vai se perguntar, o que aconteceu? Tudo começa com um leite genuíno que é dado da piedade. E aí você vê a oração do seu filho, e o seu filho ora, e não tem uma oração piedosa, uma oração fervorosa. Né? Por quê? Porque a mãe não sabe orar. A mãe ensina o filho a orar dizendo, obrigado, Senhor, pelo dia, pela tarde, pela noite, em nome de Jesus, amém. Como é que você espera que o seu filho tenha uma oração fervorosa se você não ora fervorosamente com as Sagradas Escrituras? Como é que você espera que o seu filho, a sua filha, leia a palavra de Deus se você não lê com ele, para ele, e nem lê para si mesma? Tudo, irmãos, é uma questão de estar enraizado em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer lá em João, por favor, abra comigo, João 15,
João 15, verso 1 até o verso de número 5. Vamos ler? Leiamos em voz audível. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, olha só, se você é um ramo em si mesmo, você não vai gerar fruto. Se você não bebe o genuíno leite espiritual da palavra de Deus, você não tem leite para dar. Jesus vai dizer aqui, complementar: se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É a presença de Cristo em você que vai fazer você então ser uma pessoa piedosa, uma pessoa que ama as coisas do céu. E você então vai buscar as coisas do céu para o seu filho, para a sua filha. E aí é que nós vemos, irmãos, o cumprimento de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E o seu filho, a sua filha, quando estiver mais velho, ele vai virar para você e vai dizer assim: mamãe, muito obrigado, porque a senhora me ensinou que o centro do mundo não sou eu, mas é o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, mamãe. Seu filho, a sua filha vai dizer obrigado, porque às vezes a senhora não tinha dinheiro para comprar uma bala para mim, porque a senhora me ensinou a dar o dinheiro, a moedinha de oferta na igreja no dia de domingo. Obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe, porque a senhora me ensinou, a juntar roupas, meu sapato, meus brinquedos, para dar a crianças e a pessoas que não tinham nada. Obrigado porque a senhora me ensinou na palavra de Deus a compartilhar. Obrigado, mamãe. Obrigado, minha mãe, porque a senhora me ensinou o caminho da igreja. E a senhora me trazia as reuniões de oração. E hoje eu não consigo perder uma reunião de oração, porque a senhora me impactou com a sua vida. E o seu filho vai dizer obrigado, mamãe, porque a senhora foi a minha pedagoga por excelência. Obrigado, porque a senhora se importou de me ensinar o caminho do céu. Obrigado, porque a senhora me desviou deste mundo e não deixou o mundo entrar no meu coração. Obrigado, porque a senhora não valorizou o ensino secular em detrimento do ensino bíblico. Obrigado, porque a senhora não supervalorizou uma profissão em detrimento da profissão de fé e do batismo bíblico. Obrigado, mamãe, porque a senhora me instruiu nos seus caminhos. Irmãos, irmãs, o melhor que nós devemos deixar para os nossos filhos é a genuína piedade. Você pode dar tudo, presentes, uma vida, patrimônio. Nada disso vai adiantar se o seu filho vier a perder a sua alma. É isso que o Senhor Jesus Cristo diz lá em Lucas, capítulo de número 12, para aquele homem louco. Hoje pedirão a tua alma. E para quem será? Se você só pensou nas coisas desta vida. Então, não juntem para aqui e para o agora. Mãe, seja uma educadora bíblica e prepare o seu filho para o céu. Eleve o seu filho ao céu. Se você não consegue fazer isso hoje, peça a Deus em oração e diga: Senhor Deus, por favor, me ajuda a levar o meu filho para o céu. Senhor, me ajuda a ter fé. Se eu não consigo subir ao céu,
Que o Senhor desça com o céu na minha casa. Que o Senhor desça com o céu aqui, Senhor. Que ensine as coisas do céu para o meu filho, através da minha vida. E eu, Senhor, vou limpar a minha vida. Eu vou preparar a minha vida para ser uma educadora da alma dos meus filhos para o céu. Faça essa oração. Peça a Deus com fé. E se você hoje já vê os seus filhos saindo de casa, você ainda continua sendo uma educadora bíblica. E se acontece alguma situação de crise na vida e na família deles, você ainda é educadora. E você ainda, por Deus, como mãe, tem que ser aquela que chama os seus filhos para os caminhos do Senhor, para Cristo. Você é a mestra do bem por excelência. Então eu queria dizer para você, mãe, nesta manhã, faça isso. Nunca perca o seu papel de educadora bíblica. E quando o seu filho, disser, mamãe, lá vem com esse sermão, eu vou, porque Deus me colocou, essa é a minha missão de mãe, é educar você para o céu. E baixa a sua bola, porque eu sou sua mãe. E me ouça, porque eu estou falando a verdade de Deus para o bem e a correção da sua alma. Deus quer que você seja, meu filho, minha filha, alguém que ame as coisas do céu. E você vai dizer, Provérbios, meu filho, minha filha, ouve a instrução da tua mãe. Ouve a instrução da tua mãe. Leve o seu filho sempre para a Bíblia. Ouve a instrução da tua mãe. Para finalizar nessa manhã, meus amados irmãos, falando desta missão e recuperando esses conceitos bíblicos que o Espírito Santo, ele deixa na palavra de Deus para moldar a sua consciência, a sua alma. Não é por um acaso que isso aqui está aqui, é a missão bíblica de mãe. Eu quero finalizar então aí, relembrando a sua mente esclarecida. Terceiro lugar, mãe, ela tem a missão de ser uma conselheira conjugal. Então você gesta os filhos com uma mentalidade missionária para a glória de Deus, para espalhar a imagem de Deus nesta terra, para dizer aos seus filhos, meu filho, você é a imagem de Deus. Onde você chegar, mostre Deus na sua vida. E você, por conseguinte, vai instruir eles, eles vão andar com você na sua casa, mas vai chegar um tempo em que eles vão casar, vão sair de casa, eles vão dizer, papai, mamãe, tchau, tchau, estou indo embora. Acabou o ofício de mãe? Não. Abra comigo, por favor, Tito, capítulo de número 2, verso 3 a 5, vai dizer assim, vamos ler? Para quem é? Para aquelas mães que já tiveram seus filhos saindo de casa. Eu quero falar para você. E vamos ler então. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Leamos. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui o que você deve ser para você mesma. Você que é uma mulher, uma mãe, que já tem os seus filhos saindo de casa, ele vai dizer o que você deve ser para você. Ele vai dizer, quantas mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder. Para que você tenha respeito, você tem que ser séria. Segundo lugar, ele vai dizer, não caluniadoras. Tem mães que têm uma língua muito grande. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, encurte a sua língua. A mãe que perde os seus filhos, eles saem de casa, parece que tem
pouco trabalho para fazer, e aí aumenta então o falatório. Ele vai dizer, não, tenham cuidado com a calúnia, né, para vocês não estarem falando mal do seu genro, da sua sogra, porque é seu filho, porque é sua filha. Tenha cuidado, não sejam caluniadoras, não sejam faladoras demais, nem escravizadas a muito vinho, ele vai dizer aí, e ele vai dizer agora o que é que você deve ser como mãe, né, que agora tem os seus filhos saindo de casa. E ele vai dizer aí, em primeiro lugar, que sejam mestras do bem. O apóstolo Paulo está dizendo que você que tem uma experiência no lar, você deve ser essa mestra do bem. A sua experiência como mãe, a sua experiência conjugal, ela deve instruir seu filho, sua filha, que agora saiu de casa, que são recém-casados, né, ou que estão passando por dificuldade, já tem um tempo casados. Você tem que ser a mestra do bem. Você tem que ajudar na organização do casamento do seu filho e da sua filha. Você tem que ser mestra do bem. Nas coisas de Deus e nas dores conjugais, você deve então dar alertas, você deve ser o bálsamo, você deve ser ensinadora. E você deve então instruir, né, a sua filha que está saindo de casa, que está casando. Minha filha, olha, casamento é assim assado. É difícil. Eu já passei, eu já tomei essas lições. Então você tem que ensinar isso para a sua filha, para os seus filhos. Santo Agostinho, ele dizia que uma mulher, para ser mãe, para ser esposa, ela tem que ser preparada 20 anos antes. 20 anos antes para ter um filho. Então, a sua preparação para ser uma mestra do bem é nos seus primeiros 20 anos de vida. Para você ser uma boa mãe, uma boa mulher, você tem que começar, então, desde que você nasceu. Você tem que ser preparada para ser uma mestra do bem. Uma mestra do bem. Para ser bálsamo, para ser cura, para ser alívio, né, para dar uma boa instrução para os seus filhos. Então entenda que os seus filhos, eles não têm toda a experiência do mundo. Você que já passou por isso e pelas dificuldades da vida, deve sentar com seu filho, com a sua filha e dizer: casamento é assim, no primeiro momento é assim, depois quando vem os filhos é assim, depois quando saem os filhos é assim. Você tem que orientar. Mestra do bem, ensine tudo. Não deixe o seu filho aprender com as peias e com as cintas e com as sandálias da vida. Ensine. Você tem que ser mestra do bem. Em segundo lugar, ele vai dizer aí que as mães, as mulheres idosas, elas devem ensinar as filhas a serem boas donas de casa. Olha só, quantos problemas seriam resolvidos nos casamentos se as mães, ao invés de investirem somente na profissão das filhas, investissem que também elas fossem boas donas de casa? Quantas dores de cabeça se evitaria nos casamentos? A mulher se casa, não sabe fazer um arroz, quando faz o arroz sai muito salgado, aí o marido, né, tenta elogiar, aí come aquele arroz, né, que está mais junto do que massa de cimento, né, se jogar assim, plá, faz reboca uma parede, mas o marido come, vai comendo, e aí o cara vai se retorcendo, tá bom? E a mulher pergunta e o homem, tá excelente, me dê 2 litros de água aí, por favor. Você não pode, olha, se acontecer isso, elogie. Você come com alegria, nunca no início do casamento. Por quê, irmãos, isso acontece? Porque hoje, né, se perdeu essa mentalidade bíblica e apostólica da ordem de Deus, dizendo: mulheres, preparem suas filhas para serem boas donas de casa. E aí, né,
tantas dores, espinhos, um casal passa, né, porque as moças não sabem lavar roupa, não sabem fazer uma refeição, não sabem limpar uma casa, não sabem dar ordem para a empregada. Quando você pode pagar e tem dinheiro, tudo bem. Mas percebam que você só pode ordenar se você tem a mínima condição de ser uma boa dona de casa. Você precisa aprender nisso. E a escola, a melhor escola é a sua própria casa. A melhor escola é uma mãe ensinando a filha. Mas elas não querem isso, né? Elas querem que seja uma boa profissional. E aí os casamentos padecem, não sabem por que o marido, conta essa história, né, de um marido que ele saía do emprego. Eu canso de contar essa história aqui, né, mas eu tenho que contar. Toda vez que ele saía, né, do emprego, 5 horas da tarde, ele ia para a casa da mamãe. Fazer o quê? Comer do ingrediente, do tempero da mamãe. Aí a mulher ligava: onde é que você está? Eu estou aqui tomando a sopinha da mamãe. E aí isso foi, né, acontecendo, as coisas não melhoraram em casa, o tempero não melhorava, a mulher sempre reclamando, né? E aí um dia, né, 5 horas, todo dia ele saía para casa da mãe. E aí um dia ela ligou e disse: ou eu, ou a sopa da sua mãe. Quem ele escolheu? A sopa da mamãe. Era melhor do que o tempero em casa. Claro que isso é um exagero, irmãos, e nós nunca incentivaremos nossos filhos a isso. Mas nós devemos ensinar nossas filhas a serem boas donas de casa. E preparando nossas filhas, essas dores e essas coisas não acontecerão, né? E nós vamos ver então que isso passa também por ser uma mulher que não somente gera filhos, tem filhos, mas que também é uma boa dona de casa. Você deve, né, fazer de tudo para que o seu tempero, né, pesque, né, o estômago do seu esposo, né, e ele diga: minha esposa, eu prefiro 1000 vezes o seu tempero do que o Rox, do que Pizza Hut. Eu prefiro 1000 vezes o teu tempero, né, do que qualquer outro lugar, do que qualquer outro restaurante caro. As mulheres precisam ser preparadas para isso. E as mães devem investir nisso, diz a palavra de Deus. Por fim, diz aí em último lugar, que as mães devem, acima de tudo, além de serem mestras do bem, né, serem mulheres que ensinam a ser as suas filhas boas donas de casa. Vai dizer aí que a missão da mãe é ensinar a amar os maridos. A mãe tem que ser aquela que deve ensinar a filha a indissolubilidade do casamento. E se uma filha estiver passando crise no casamento, a mãe deve dizer: ame o seu esposo. Nunca se divorcie do seu esposo. Se apegue ao seu esposo, porque diz a palavra de Deus que vocês são uma só carne. A mãe deve ensinar a amar, as filhas a amarem os seus maridos. Portanto, eu quero falar aqui às irmãs: nunca fale mal dos seus genros. Não crie atrito com os seus genros. Tem sogras que são conhecidas como megeras. Por quê? Porque vivem falando mal do genro ou da nora. Isso é terrível para a relação familiar. Percebam que a Bíblia vai dizer que você tem que ensinar sua filha a amar o marido. E aí você então tem que usar o provérbio que diz, né, que o amor cobre multidão de pecados, de defeitos. Então, quando a sua filha vier dizer: mãe, eu não aguento mais ele, eu vou para sua casa, diga: negativo. Você casou, agora carregue a sua cruz. E
aprenda que o amor cobre multidão de pecados. Se você ama, você então vai cobrir isso. Você vai, pelo poder do Espírito Santo, em oração, dizer: Senhor, me ajuda. Eu não estou conseguindo, Senhor. Mas, por favor, coloque esse amor no meu coração para eu cobrir esses defeitos que o meu marido tem. E me ajuda a amar ele. Eu não consigo, Senhor, pelas minhas forças. Mas, Senhor, por favor, me enche, me ajuda, no poder do Senhor, a amar o meu marido. E os maridos farão da mesma forma. Perceba aqui, então, que a palavra de Deus vai ordenar que a missão da mãe ser uma conselheira conjugal para o bem dos casamentos na igreja. E aí, irmãos, nós concluímos dizendo para você, mãe, parabéns. Sua missão é notabilíssima na face da terra. Não existe outro ofício mais importante do que ser uma mulher preparada para gerar filhos, educar os filhos e depois que eles casam, você ser uma conselheira conjugal, onde os seus filhos podem encontrar conforto, uma palavra maravilhosa, inspirada por Deus, onde eles vão encontrar sempre na sua pessoa, né, alguém a quem eles possam recorrer, porque você é uma mãe bíblica, que tem uma palavra bíblica, que tem uma mentalidade bíblica das coisas de Deus. Portanto, minhas irmãs, aproveitem o dia e sejam mães conforme a palavra de Deus nos ensina. E se você tem passado dificuldades para ser uma boa mãe, se você tem se esforçado e os seus filhos não lhe têm recompensado, e se os seus filhos não enxergam isso, ore por eles e ore para que eles sejam mais obedientes, para que eles sejam mais cheios do Espírito, e que você, como filho, ore pela sua mãe, que se desgasta e que tem se desgastado, como diz a Bíblia, desde o início, para ser uma mãe bíblica. Ore por ela. Você não sabe quantas preocupações passam no coração de uma mãe. E quanto esforço ela faz para ser bíblica. Então, como um filho, ore pela sua mãe. E valorize todo o esforço que ela faz para ser a sua mãe. Porque Deus não tem outra mãe para você. É só uma. Nós vamos então agradecer, porque as nossas mães, elas são mães que vivem para Deus e para a glória de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Faça uma oração ao Senhor. Peça a Deus que abençoe a sua mãe. E você, que é mãe, peça ao Senhor também forças para ser uma mãe bíblica. Vamos orar.